Mas sabe que Deus esconde-se e revela-se em simplicidade? E sabe por que nunca reconheceram Jesus? Porque era simples. Como é que é reconhecer um homem daquele? Se nós vamos para Isaías 53, ver o que a Bíblia diz sobre Jesus quando ele viria. Ele era simples demais para as pessoas olharem e dizer que tinha Deus ali dentro. Talvez você seja simples demais para alguém reconhecer que tenha Deus aí dentro, mas tem. É esse Deus que te sustentou até agora. Aí ele diz assim, no 53, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Como é que o povo ia dizer, esse é Deus? Não tinha parecer, não tinha formosura, nada atrativo para desejar. Mas era Deus. E aí, ele continua, era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Como que as pessoas olhariam para um homem daquele e diziam, é o Messias prometido, aquele que vai trazer paz entre os reinos, que tem um reino eterno, que dura para sempre, que não vai... Jesus, esse aqui que nós estamos lendo. Mas Deus faz assim. Porque a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Ele pega aquela coisa bem simples e coloca Deus ali para que os grandes estudiosos e entendidos não vejam. Mas há um povinho que é amigo de Deus, que tem o Espírito Santo como amigo, que ele se revela para esse povo. As pessoas te chamam de louco, mas você olha e diz, não, é Deus ali. Nós não podemos deixar passar por alto Deus no nosso dia a dia, na simplicidade. Almejando falar comigo e com você durante o dia todo. Às vezes nós fazemos um quadro na cabeça, irmãos, que Deus tem que falar comigo aqui na igreja, mas às vezes Ele quer falar com você lá dentro da casa, lá no seu trabalho. Mas nós estamos ocupados demais para poder Deus chegar perto. Sabe, e o diabo tem muita coisa para distrair o povo. Sabe, a política, vamos dizer, está acabando, tá, agora tem Copa do Mundo, e tem gente que gosta e vai. E como é que Deus vai chegar e falar com uma pessoa? Ele está ligado no resultado da política, no que deu o jogo e não sei o quê. Não pensa na Escritura. Mas se você está meditando na Escritura, Jesus começa a se aproximar de você. E quando você está lendo a palavra, Ele começa a falar com você. Aí você começa a entender o que Deus quer de você. Mas tem muita coisa, eu disse esses dias, irmãos, e eu digo isso por experiência própria. Deus tem que dar um chacoalhão, teve que me dar um chacoalhão para mim parar e entender. Você já parou para notar, irmãos, que assim, o diabo ele oprime as pessoas. Ele tenta afastar você o máximo que pode da palavra, e os problemas vêm porque toda caminhada tem problema. Aí o que acontece? Se você chegar na sua casa, no trabalho, cansado. O irmão Marcos estava pregando esse dia falando de anrão. Chegava cansado e ia orar, às vezes nem jantar, o profeta falou que não jantava, porque ele queria uma libertação. Mas sabe o que o diabo tem hoje para mim e para você? Um app de vídeos curtos. 30 segundos cada vídeo para mim dar risada e esquecer dos problemas. E a gente dá muita risada, eu já dei muita risada. Aquela pressão vai embora, na hora. Mas o problema não foi resolvido. Deus não quer vir e apenas fazer você esquecer do problema, Ele quer resolver o teu problema. Porque quando Ele chega, Ele diz, paz seja convosco. E eu comecei a observar, digo, mas o diabo está me segurando nisso, eu esqueço e não vou orar. Para que eu vou orar se já passou? Daqui a pouco está lá de novo, em dobro. Porque o diabo, o intuito dele é te derrubar. Então todas as coisas que nós fazemos é necessária e é boa, mas tem uma que nunca pode ser tirada de mim e de você. E essa é a palavra. Porque a Bíblia diz que passará céus e terras, mas a palavra de Deus não vai passar.
Eu sempre gosto de lembrar daquele homem de cor que disse para o profeta: eu prefiro estar na palavra do que estar no céu, porque céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não vai passar. Sim, eu me preocupo com as coisas, com os meus afazeres, e você também, mas tem uma coisa que é o principal, que não pode ser tirada, e esse é Cristo na minha vida e na sua vida, e Cristo é a palavra. Oh, irmão, quando você começa a entrar na presença de Deus, o diabo tenta te empurrar para baixo, você não consegue ficar para baixo. Você já experimentou isso? O problema está grande, e você pensa: acho que eu vou me entristecer um pouco. Daqui a pouco você esquece que tinha que se entristecer. Já parou? Já experimentou? Você começa e daqui a pouco você está feliz, e aquilo tem que sair para fora. Você tem que dar glória a Deus. Você tem que dizer: Deus é maravilhoso. Aí o diabo fica tudo perdido. Mas o que aconteceu com esse homem? Ponhei tanto problema em cima dele, o que deu com Jó? Tirei tudo que ele tinha. E ele disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja Deus. Oh, irmão, mas sabe o que Jó fazia? Ele orava de madrugada. Deus deu testemunho dele e disse assim: ó, anda nos caminhos do Senhor, desvia-se do mal. Que homem é esse? Sabe, e aí nós precisamos isso, desviar-se do mal, porque nós estamos caminhando no Éden satânico. Nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos ouvir a palavra durante o dia. Olha, se o teu vizinho te chamar de fanático, abaixa um pouco para não incomodar ele, porque o diabo se incomoda com a palavra, nós também não vamos ser inconvenientes. Mas ouça a tua palavra, ouça o louvor, chame Jesus à cena, e deixe as pessoas ver Deus entrando em cena em favor de você. Deixe as pessoas ver Deus ser glorificado através da tua vida. Ah, mas tem alguém que já está há tanto tempo e não faz isso, o problema é dele. Eu estou seguindo a palavra. Meu exemplo não é ninguém, meu exemplo é Cristo. Você tem que seguir o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo viveu a vida dele pela palavra. Ele era a palavra e nunca fez nada diferente do que a palavra disse. Então você chama Jesus à cena, será que se ele chegar ele não pode resolver? Aí é que nem o pastor disse, às vezes ele explora o nosso limite, ele quer ver se você realmente crê mesmo. Porque às vezes a gente tem uns, né? Eu creio, né? Se o problema chega, tu começa, eu creio, aí o problema aumenta, você já começa, eu vou orar. E o problema aumenta, você, não sei não, o que eu fiz, o que deu, eu estou orando e Deus não responde. Não, você tem que continuar dizendo, eu creio. 25 anos passou e a Bíblia diz que Abraão não titubeou na fé. Ele continuou dizendo que cria no que Deus tinha falado. E olha, irmãos, eu disse esses dias, a nossa vida não depende só de nós mesmos, a vida cristã. Os solteiros não vão entender muito nessa parte, mas os casados, depende dos dois. E se você está lá, eu creio, e a mulher diz, eu não creio. A mulher está lá, eu creio, o marido, não vai dar certo. Tu joga um balde d'água fria na cabeça um do outro, aí tu chega empolgado, o outro... Psh. Ainda bem que tem bastante azeite e o fogo não apaga. Porque Deus está ali, mas a intenção do diabo é apagar aquele fogo, e dizer assim, não, e aí ele vai na cabeça do outro, que às vezes, porque sempre tem um que está um pouquinho mais fraco. Uma hora é a esposa que está lá em cima, e o marido está meio assim, outra hora é o marido que está lá e a esposa está assim, então um ajuda o outro. Mas tem que ter lenha suficiente, o Espírito Santo, azeite suficiente para manter a chama acesa. E a chama que está aqui dentro, quando chega perto do outro que está um pouco apagado, tem que acender, não tem que ele apagar a minha. Olha, largue mão, se Deus é poderoso, e comece a revirar o teu livro, a tua história, e diz assim, olha, vamos ver aqui o que Deus já fez por nós. Você lembra aquela vez lá, olha, Deus salvou, Deus curou, Deus libertou, Deus deu saída, esse é o mesmo Deus ainda, Ele não mudou, eu mudei, você mudou, mas Ele não. Comece a recordar, é bom voltar ao passado um pouquinho, não para lembrar das coisas ruins, mas do que Deus já fez para você. Ó, meu irmão, um bebezinho no ventre teve que levantar e dar glória a Deus para Jesus. Um bebezinho, quando ele viu que o Senhor chegou na presença, ele, opa, ei, glória a Deus. Ele não pôde ficar e estava morto. Será que nós estamos na condição pior? Não. Nós estamos muito melhor, porque o morador aqui já tem um morador agora. Você não veio aqui para ver se Jesus está aqui, para você levantar. Não, você já veio com ele aqui, você trouxe. Ele já veio aqui dentro.
E você já veio pronto para glorificar a Deus. E aí aquele que está um pouquinho frio vai aquecer e vai pegar fogo também. E não importa a condição, Deus é capaz de ressuscitar. Aquela terra simples de Nazaré foi escolhida, aquela jovenzinha que ninguém dava nada, o filho nasceu ali. Você talvez ninguém te dava nada, o Salvador foi colocado aí, meu irmão. Aonde você chega, se tem algum morto, tem que ressuscitar, espiritualmente falando. Por isso que você vem na igreja para trazer esse Espírito Santo. Se tem alguém meio, chegou perto, opa! Porque Jesus está ali. Ele começa de dentro para fora.